Olá, boa noite. Estamos começando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, canal da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Sou o Reverendo Hélio e eu quero te desejar uma boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós temos tido os nossos estudos bíblicos online. Estamos estudando a graça que transforma através do livro Graça que Transforma, do reverendo Jerry Bridges. O nosso tema dessa quarta-feira é Chamados para a Liberdade, a segunda parte do estudo bíblico que nós começamos na semana passada e que você pode encontrar no canal a postagem do vídeo que gravamos na quarta-feira passada. Nosso canal está numa campanha para alcançar 1.000 inscritos até, quem sabe, a metade do ano, porque quando um canal alcança 1.000 inscrições, o YouTube libera ferramentas novas que nos permitem fazer transmissões não somente por um computador, mas também por celulares e tablets, dando mais mobilidade e mais ferramentas para que nós possamos fazer vídeos diferentes e variados para o canal da nossa igreja. Então eu quero te convidar a orar para abrirmos esse estudo bíblico. Deus, nós queremos pedir ao Senhor graça, a misericórdia, a bondade do Senhor sobre nós. Queremos depositar diante do Senhor o trabalho desse dia e rogar que o Senhor nos visite com graça, com misericórdia, com cura para as enfermidades das nossas famílias. Pedimos que a palavra do Senhor transmitida nessa noite seja bênção para todos aqueles e aquelas que entrarem no nosso canal para estudar a palavra do Senhor. Nós fazemos esses pedidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o tema que nós estamos tratando, ele vem de Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e versículo 13, onde a palavra do Senhor diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, à natureza humana pecaminosa. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. No estudo da semana passada, foram estudados alguns tópicos importantes sobre a questão da liberdade cristã. Nós, seguindo o esboço do livro que estamos trabalhando, falamos sobre o legalismo evangélico, a observância de regras feitas por homens, a construção de cercas para impedir o pecado e o risco que elas trazem, a questão da discussão de opiniões diferentes. Todos esses temas estão imbricados, estão emaranhados dentro do assunto da liberdade cristã. No estudo de hoje, eu gostaria de gastar um tempo dando sequência ao que nós já começamos na semana passada, falando de temas relacionados ao desfrutar da liberdade cristã. E o primeiro tema de hoje, ele diz respeito, então, às disciplinas espirituais. Por disciplinas espirituais, nós entendemos as seguintes práticas: o culto pessoal regular, o estudo da Bíblia, a memorização das Escrituras, reunir-se em grupos, em pequenos grupos de estudo para o estudo das Escrituras. E por último, quinto lugar, a frequência ao culto de oração semanal. Alguns exercícios e algumas disciplinas para nós condicionarmos e educarmos a nossa fé para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Essas disciplinas, elas são úteis para o nosso bem-estar. Elas são úteis para o nosso bem-estar espiritual e não devem ser encaradas como uma obrigação. Eu tenho que ler a Bíblia, senão Deus não vai me abençoar. Se eu não for no culto da semana, então eu não sou um bom cristão, uma boa cristã. E então nós olhamos para as reuniões, aos trabalhos, às programações da igreja e começamos a ver nelas fardos que temos que carregar, porque a nossa participação é puramente
colocada no campo da obrigação e não do prazer, do buscar a Deus para encontrá-lo, para o nosso próprio enlevo espiritual, para o nosso próprio prazer espiritual e principalmente para a nossa santificação e crescimento no conhecimento do próprio Deus, conhecimento não intelectual, mas conhecimento de relação, de saber quem ele é, de saber o que ele faz, por quê, para quê, e como se relacionar com esse Deus maravilhoso das Escrituras. Nós devemos enxergar as disciplinas espirituais mais como um privilégio do que como deveres que precisam ser praticados. Elas não devem ser medidas de desempenho espiritual ou medidores de desempenho espiritual, como essa coleção de colherzinhas de capacidade para medir sal, chá, açúcar, fermento na hora de fazer coisas na cozinha. Então, nós temos a tendência de olhar para as disciplinas espirituais que nós podemos fazer uso delas para conhecer a Deus mais e melhor, e de repente simplesmente ver ali tarefas que nós temos que realizar para alcançar um determinado tipo de nota ou de aprovação. Quando nós fazemos isso, nós caímos novamente naquela questão do desempenho e das obras de justiça própria e das boas obras como base e como razão da nossa santificação. Enquanto elas não são nem base nem razão, elas são testemunhos que mostram que a nossa fé é saudável, é sadia e não adoecida por este ou aquela questão. Elas, se nós as tomarmos como obrigação, nós estaremos nos tornando legalistas outra vez, principalmente com os nossos irmãos, e aí começamos a alcunhá-los ou de consagrados ou de mundanos, porque fazem ou não fazem, ou praticam ou não praticam essas disciplinas espirituais, especialmente se praticam ou não praticam do jeito que nós praticamos. Se nós encontramos uma pessoa que vemos que ela é bem ativa nessas questões, então nós dizemos, ela é consagrada. Mas se encontramos uma pessoa que não é tão ativa assim, nós, mais do que depressa, especialmente tendo como padrão e modelo nós, então se ele faz mais do que nós, ele é mais consagrado. Se ele faz menos do que nós, então ele é mundano, ele é pecador, ele é pecaminoso. E aí o padrão não é a Escritura e nem Jesus, o padrão passa a ser nós. E nós sempre medimos uns aos outros por aquilo que nós achamos que estamos fazendo certo, ou por aquilo que nós, de fato, ou também achamos que estamos fazendo errados. O uso das disciplinas espirituais, ele deve ser incentivado, mas visto que são necessários para o nosso crescimento na vida cristã e no amadurecimento cristão. A aplicação das disciplinas espirituais, nós devemos lembrar, são meios para um fim e não uma finalidade em si mesmas. Qual que é a finalidade de lermos a Bíblia, de orarmos, de frequentarmos os cultos, de nos reunirmos em pequenos grupos para estudarmos a Bíblia? A finalidade é a nossa santificação. Se nós começamos a ir na igreja, orar em pequenos grupos, participar desse ou daquele ministério específico, como um fim em si mesmo, nós perdemos de vista o valor e a capacidade que estes instrumentos têm para nos ajudar a santificar-nos para a glória de Deus. Paulo disse para os irmãos de Corinto, em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 24, as seguintes palavras: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Então, Paulo diz que ele se aproximou dos irmãos da igreja de Corinto não para ter domínio sobre a fé deles, mas para serem cooperadores da sua alegria, porquanto eles já estavam firmes no Evangelho.
Quando Deus coloca pessoas sob a nossa direção, sob a nossa condução, e no meu caso específico, sob o meu pastoreio, ele não faz para que eu, você, nós manipulemos as pessoas, as suas crenças, os seus sentimentos, as suas motivações e façamos dela pessoas conforme a nossa semelhança. Nós temos que aprender a ser simplesmente instrumentos nas mãos do Redentor para que ele faça a obra dele na vida delas. Porque se fizermos assim, quando essas pessoas começarem a caminhar por si mesmas e fazerem as suas próprias descobertas espirituais e começarem a pisar nas pedras firmes do Evangelho, nós vamos nos alegrar com elas. Mas se elas começarem a ter experiências com Deus que nós não temos, e nós podemos correr o risco de ter ciúmes, inveja, cobiça, e até começar a menosprezar aquele que está conhecendo a graça de Deus na sua vida pessoal. Precisamos ensinar a graça antes do compromisso, conforme Romanos capítulo 6. Porque a graça compreendida e assumida sempre conduzirá ao compromisso. Entretanto, o compromisso exigido sempre redundará em legalismo. Você percebe isso? Nós temos que ensinar a graça antes do compromisso. Que as pessoas são agraciadas por Deus antes de exigir delas práticas diferenciadas e simplesmente comparando com a gente nessas questões. Não, quando as pessoas conhecem a graça e se edificam as suas vidas na graça, o compromisso vem naturalmente. Agora, quando o compromisso é exigido e colocado como uma lei, como uma obrigação, as pessoas costumam desistir e, ao sinal da primeira crítica, do primeiro confronto, elas acabam por se entristecer com o Evangelho e acabam culpando a nós por termos colocado pesos demais sobre as suas costas. Apresentando Jesus e mostrando quem é Jesus, as pessoas vão se consagrar a Jesus e vão servir a Jesus. Quando vier a dificuldade, quando vier o confronto, quando vier a mentira, quando vier a competição, quando vier a crítica destrutiva, negativa por conta de qualquer coisa, ciúme, inveja, cobiça, ou simplesmente por incompreensão, as pessoas vão sentir, mas elas não vão abandonar Cristo, pelo contrário, elas vão se apegar ainda mais a Ele e crescer na sua fé, mesmo quando fatores negativos estiverem no caminho. Isso então nos leva a pensar naquela questão de e o que os outros pensam de nós. Devemos viver a nossa vida de forma a gozarmos da liberdade que adquirimos em Cristo. Despreocupados do que os outros venham a pensar ou do julgamento que eventualmente venham a fazer de nós e das nossas atitudes. Porque se as nossas atitudes e o nosso compromisso é com o Senhor Jesus Cristo, a palavra dele irá nos moldar como o barro que o oleiro faz e transforma num lindo vaso que poderá ser útil. Esta é uma lição difícil de ser aprendida. Saber equilibrar e viver em equilíbrio sem ficar preocupado demasiadamente com o que os outros pensam de nós. Quando nós nos dirigimos pelo que os outros pensam, nós vamos acabar tentando agradá-los mais do que buscar agradar a Deus. Quando todos amam a Deus acima de tudo e nós buscamos agradá-lo, nós descobrimos que acabamos agradando uns aos outros e ajudando no crescimento uns dos outros, conforme o que a palavra de Deus ensina para nós. Se você decide gozar o prazer de sua liberdade em Cristo, você precisa saber a quem você quer agradar, se aos homens ou se a Deus. Paulo pergunta isso para nós em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Perguntou para os Gálatas e nós precisamos meditar nessa palavra de Paulo tanto quanto e experimentar a força
do que Paulo trouxe para os Gálatas naquele período. Ele disse no versículo 10 do capítulo 1: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. As palavras que Paulo traz logo no início do capítulo 1 de Gálatas são muito fortes, porque ele vê uma igreja que começou na graça e de repente passou a se aperfeiçoar nas obras e na sua natureza pecaminosa, perdendo de vista a verdadeira liberdade que o evangelho traz. Nós precisamos perguntar uns aos outros e a nós mesmos: nós estamos procurando agradar a homens ou a Deus com aquilo que nós fazemos? O critério para nós gostarmos ou não gostarmos de algo que é dito, de alguma crítica que é feita, é a palavra de Deus ou simplesmente os nossos gostos pessoais? Porque às vezes também condenamos os outros achando que eles estão nos maltratando, mas somos nós que não queremos ouvir a voz da razão, que vem no aconselhamento humilde, verdadeiro, sincero de um irmão que conhece a palavra e está nos chamando a atenção para ouvi-la e obedecê-la. Desse modo, vendo a pergunta do apóstolo Paulo, nós precisamos entender o seguinte, que isto não quer dizer que nós vamos bater de frente com o que as pessoas pensam só porque agora eu tenho certeza e segurança de que eu estou bem com Deus. Somos chamados para sermos um corpo, não vários pedaços. Todavia, no final das contas, nós somos responsáveis perante Deus, não perante outras pessoas. Quem vai nos julgar no final das contas, se nós fizemos bem ou se nós fizemos mal, é o próprio Deus. Quando a palavra de Deus enche os nossos corações, ela passa a ser o critério para sabermos se estamos andando no caminho certo ou se estamos nos afastando para fazer o que gostamos, ou para fazer o que os outros gostam, ou simplesmente para fazer parte do partido do contra, fazer o que ninguém gosta só para chamar a atenção para nós mesmos. E isso acontece no meio do povo de Deus algumas vezes. A Bíblia nos chama a atenção para o fato de que somos tratados como indivíduos em circunstâncias feitas especialmente para o nosso crescimento, amadurecimento e ministério. Tudo o que atravessamos, tribulações, adversidades, dificuldades, provações, tentações, até mesmo coisas boas como bênçãos, oportunidades, são testes e provas para saber se estamos bem com Deus, conhecendo a sua palavra, crescendo na sua palavra, ou estamos descendo desenfreadamente ladeira abaixo, ou estamos caminhando em caminhos que Deus não espera que nós caminhemos. Deus envia todas essas questões para nos provar, para ver se estamos com Ele e caminhando na fé, e não para nos afastar. Mas quando Deus permite essas coisas, elas revelam qual o calibre, qual a profundidade do nosso compromisso e qual a profundidade das raízes da nossa fé na palavra de Deus e no seu Filho, que é Jesus Cristo. Paulo deixa bem claro que nós somos chamados a aprender a permitir que os outros também sejam livres. Muitas vezes nós pensamos na nossa liberdade, mas nós temos que pensar na nossa liberdade no meio e em relação à liberdade também dos outros. E então, desistir de nos tornarmos pessoas controladoras da fé alheia. Pessoas controladoras são pessoas que não querem deixar você viver ou deixar que você viva a vida diante de Deus de acordo com o que você acha que Ele o orienta. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Pessoas controladoras são aquelas que acham que você só vai agradar a Deus se você fizer do jeito que elas acham certo.
Não é o que Deus diz ser certo na sua palavra, mas é a interpretação delas, o jeito delas, a vontade delas, a conformidade com elas. E isso se transforma em controladores, os transforma em controladores, para não dizer uma palavra mais feia, manipuladores da fé alheia. Pessoas controladoras são pessoas que obrigam os outros a viverem como elas mesmas vivem. E você e eu somos e nos tornamos controladores quando nós queremos que as pessoas vivam do jeito que nós achamos certo, acima daquilo que a palavra de Deus ensina. E aí nós criamos um novo jugo de uma nova escravidão. Pessoas controladoras insistem em fazer você, eu, nós vivermos de acordo com as regras e as opiniões delas. Temos de resistir a essas pessoas, não permitindo que subvertam a liberdade que temos em Cristo. O padrão da nossa fé são as Escrituras. As interpretações a respeito do que as Escrituras diz, elas precisam ser examinadas com profundidade, com atenção e com prudência, para, conforme a palavra de Deus ensina sobre os membros da igreja de Bereia, para que nós sejamos mais nobres no nosso aprendizado. Não é simplesmente abraçando aquilo que o primeiro diz, mas também não é simplesmente bater o pé e nunca abrir o coração, porque não é nós o padrão, não somos nós o padrão, não são os outros o padrão é sempre Cristo e a sua palavra. Então, a vigilância eterna é o preço da liberdade. Nós temos que ser vigilantes, principalmente conosco mesmos, e uns vigiando os outros para que a natureza humana pecaminosa não leve vantagem sobre a graça da santificação nas nossas vidas. Liberdade e graça são dois lados da mesma moeda, segundo Paulo ensina aqui em Gálatas capítulo 5. Não podemos gozar uma sem a outra. Se queremos efetivamente viver pela graça, temos de nos postar firmes na liberdade que é nossa em Cristo Jesus. Essa foi a postura de Paulo e Barnabé no caso da questão da circuncisão, que redundou no concílio de Jerusalém em Atos 15. Quando disseram que eles precisavam se circuncidar, se não seriam salvos, eles ficaram firmes em mostrar que não é a circuncisão, mas é a palavra de Deus quem nos fortalece e nos sustenta, e aquilo que se cumpriu em Cristo Jesus na cruz. Porque, no final das contas, a palavra de Deus diz que nós servimos uns aos outros. Gálatas 5:13, a última frase, termina dizendo que nós somos servos uns dos outros. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Como que nós controlamos os ditames e os desejos da nossa natureza humana pecaminosa? Aprendendo a servir. Aprendendo a fazer para os outros, aprendendo a cuidar dos outros e apresentá-los sempre em Cristo. Paulo mostra isso quando você lê os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. No capítulo 6 de Romanos, Paulo nos mostra que a graça de Deus oferece o único motivo para obedecermos aos mandamentos. Essa obediência só é verdadeira quando surge do amor de Deus e da gratidão por sua graça. A lei moral de Deus, exposta em Romanos 7, direciona o nosso amor. Se realmente desejo expressar o meu amor a Ele, preciso saber como fazê-lo apropriadamente. Amar não é de qualquer jeito. Tem o jeito certo de fazer, e o jeito certo de fazer é imitando como Deus ama. No capítulo 8 de Romanos, Paulo afirma que, embora a lei nos dê direção, não nos capacita a obedecê-la. Deus, ao nos libertar do pecado e nos levar ao seu reino, ele proveu o poder em Cristo através do Espírito Santo. E o capítulo 8 de Romanos, a figura central é a ação do Espírito Santo santificando
as nossas vidas. Deus nos deu o motivo certo, a regra certa e o poder para vivermos uma vida de amor. Romanos 6 nos mostra que o amor é o único motivo da obediência. Se não obedecemos por amor, não obedeceremos como Deus deseja. Romanos 7 nos mostra que a lei moral de Deus direciona o nosso amor para Deus. E Romanos 8 mostra que o poder que nos capacita a amar adequadamente, apropriadamente a Deus, é o amor que o Espírito Santo instila, planta e rega no nosso coração. Dessa forma, só podemos amar o próximo quando temos a convicção do amor de Deus nas nossas vidas. Condicionado unicamente pelo mérito de Cristo e não pelo nosso desempenho. Porque a Bíblia diz que nós amamos a Deus e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4, 18 e 19. Nós amamos e nós amamos qualquer tipo de amor porque Deus nos amou primeiro. Agora, o amor, quando eu falo qualquer tipo de amor, não é o amor pecaminoso, mas é o amor que procede de Deus, o amor santo, o amor puro, o amor com os interesses certos, o amor com a postura correta, o amor com a prática moral correta, e não o amor que nós dizemos que é amor, mas que Deus diz na sua palavra que é pecado. Tem muitas coisas e muitas formas que as pessoas dizem amar que Deus não aprova e que é pecaminoso. E cada um responderá perante Deus por esses amores que os levam a desejar aquilo que Deus diz que não fará bem para nós. E lembre-se que o nosso amor por Deus, ou o nosso amor pelo próximo, só pode ser resposta ao amor de Deus por nós. Existem 5 palavras que a Bíblia diz que devem ser mantidas na nossa mente. 4 com L e 1 com A. A lei, a liberdade, o amor, a licenciosidade e o legalismo. A lei e a liberdade que encontram a sua verdadeira expressão no amor. A licenciosidade e o legalismo que morrem quando o amor é praticado corretamente. A palavra de Deus diz que a graça nunca é barata para Deus, porque custou o sangue do seu Filho unigênito que foi derramado na cruz. E agora, na sexta-feira, vamos lembrar esse evento mais uma vez. As 5 palavras a serem mantidas na mente com relação aos outros é que, em relação aos outros, nós temos lei, nós temos liberdade, nós temos amor, temos que tomar cuidado com a licenciosidade, temos que fugir do legalismo. Quando se enfoca a graça em toda a plenitude do seu significado, você manterá a lei, a liberdade e o amor dentro de um relacionamento correto. Mas se enfocar um deles sem a graça, acabará caindo no pântano do legalismo ou da licenciosidade. O legalismo dizendo o que pode e o que não pode, e a licenciosidade dizendo que tudo pode, que Deus não se importa. Não. Aqueles que vivem pela graça sabem que existe a lei e que existe a liberdade. E a graça é quem os delimita para nós. E então, lembre-se, não existe graça barata para Deus. Ela custou caro para Ele, o sangue do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, derramado na cruz. Partindo para a conclusão do nosso estudo de hoje, as Escrituras afirmam que somos livres para vivermos nossas vidas. Entretanto, devemos lembrar que se gostamos e queremos viver em liberdade, isso se aplica também aos nossos semelhantes, assim como você, como esses ramos aqui de feijões querem crescer e estica a sua gavinha para se apegar em algum lugar, ao lado de você tem outros fazendo a mesma coisa, e dependendo da sua gana de crescer, você pode sufocar pessoas pelo caminho.
Então, as Escrituras afirmam que somos livres para vivermos as nossas vidas, entretanto, devemos lembrar que, se gostamos e queremos viver em liberdade, isso se aplica também aos nossos semelhantes. Devemos ter bem claro em nossa mente que essa liberdade deve ser exercida com amor e submissão à palavra de Deus. E há pelo menos duas aplicações importantes que nós precisamos guardar no nosso coração nessa noite. O primeiro tema, as disciplinas espirituais, requer de nós que saibamos a quem queremos servir e agradar, se é a Deus ou se é aos homens. Paulo deixou bem claro que, se servirmos e agradamos aos homens, não somos servos de Deus. Por isso, as disciplinas espirituais nos ajudam a crescer e a amadurecer espiritualmente. Todavia, precisamos usar este crescimento e este amadurecimento de forma positiva em relação a nós e aos nossos irmãos, para o serviço de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Se você pratica disciplinas espirituais simplesmente para se encher de espiritualidade, você não entendeu para que elas servem. Mas se você as pratica para ser um servo melhor, uma serva melhor, que se submete a Deus e que está disponível para acudir e para discipular quem precisa, então você está no caminho certo. Todas as nossas disciplinas espirituais é para fazer com que o nosso serviço seja melhor, não pior, não egoísta, não individualista, mas sempre dedicado ao próximo. Porque quando fazemos ao próximo, fazemos para Deus. Segundo, devemos gozar a liberdade que o Senhor nos deu, independentemente da opinião dos outros. Todavia, saiba que a liberdade deve ser exercida com responsabilidade. Caso contrário, será uma algema que brilha ao sol, mas será sempre uma forma de escravidão e servidão. Lembra do gênio da lâmpada? Com aqueles braceletes que são a prova de que ele é um escravo? Somente quando os braceletes caírem é que ele estará livre. É a história do gênio da lâmpada. Enquanto aqueles braceletes de ouro, brilhantes e reluzentes, estiverem no seu braço, ele é um escravo. Então, se não vivermos a nossa liberdade com responsabilidade, é sinal, ou se não vivermos, ou se não vivemos, é sinal de que nós ainda somos escravos, ainda que os nossos grilhões sejam de ouro e eles brilhem à luz do sol. O que a palavra de Deus ensina, e isso é muito claro, é que todos nós iremos prestar contas de nossos atos perante Deus, inclusive os nossos atos cristãos praticados em meio à comunidade cristã, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A graça, ela é preciosa. Ela custou o preço imenso do sangue de Jesus derramado na cruz. Logo, Deus não barateará a sua graça por causa de desejos nossos, que muitas vezes não são santos e nem consagrados, pelo contrário, eles acabam por ser carnais e pecaminosos. Por isso, seja atento e limpe o seu coração dessa atitude de querer ser o centro das atenções ou de achar que o jeito certo é o seu jeito. Não, o jeito certo sempre foi, sempre será o jeito de Cristo, o jeito de Deus, o jeito da sua palavra. Que a palavra dessa noite te abençoe e te fortaleça. Eu quero desejar boa noite para os irmãos que estão aqui no chat. Hoje nós estamos com uma presença bem menor do que outros dias, mas mesmo assim eu quero mencionar os seus nomes aqui. Maria de Lourdes, Cleisia, Odracir, Diego, Mateus de Paiva, Daniela Oliveira, Samuel Rodrigues, o Eri, a Rosângela Pereira, a Patrícia Leonardo, a Brandina, a Irene Fonseca, a Leandra, Faustino,
o Silvio e o Yasunaga. São muito bem-vindos, obrigado pela companhia constante dos irmãos nas quartas-feiras. Que a palavra de Deus alcance o seu coração e te abençoe. Para você que é membro da Igreja de Vila Nova, eu postei vários artigos lá no informativo agora à tarde. Alguns irmãos vão acabar me mandando mensagem dizendo que os seus celulares estão travando de tanta postagem. Não, são algumas postagens relacionadas ao que nós vamos fazer neste final de semana na Páscoa e também algumas orientações a respeito da abertura das nossas programações de aniversário. Domingo, estamos abrindo as nossas programações das comemorações dos 75 anos de fundação da Igreja de Vila Nova. E uma das programações que não havia sido comentada e está aparecendo hoje lá no informativo, é que nós vamos fazer a nossa primeira gincana bíblica. Ela começa na segunda-feira, dia 5, e ela termina no dia 13 de junho, que é o dia em que nós vamos comemorar a fundação da igreja com um culto especial, que, se Deus permitir, com a sua graça, já com os nossos templos abertos e funcionando permitindo mais presenças de irmãos no nosso culto, ainda estamos fechados. Por isso, leia lá e qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar no particular, no meu WhatsApp, e a gente esclarece aos irmãos quanto às instruções que foram postadas. No mais, tenham todos uma boa noite, que a graça do Senhor os acompanhe e proteja em nome de Jesus. Amém. Até mais, meus queridos. Fiquem em paz.